A paz do Senhor, amados irmãos, quem vos fala é Pastor Bin Lelder. Eu quero estar meditando com vocês hoje, em uma passagem bíblica que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante, onde a epígrafe diz o seguinte: a morte que havia na panela é tirada. E a palavra do Senhor segue nos dizendo: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloctidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitai-a na panela. E disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Bom, no versículo 38, de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, a palavra do Senhor nos diz que havia fome naquela terra. E eu quero dizer para você que está me ouvindo que nos dias de hoje também não é diferente. Deixando de lado a fome de pão, a fome de alimento que tem assolado a terra, que tem assolado o mundo, também existe um outro tipo de fome, a fome espiritual, que tem levado o homem ao pecado, que tem levado o homem à morte, por falta de conhecer a verdade. É essa fome espiritual, é o desejo que o homem tem no seu coração de encontrar a Deus, que tem levado o homem para os terreiros de macumba, que tem levado o homem para o espiritismo, que tem levado o homem para o candomblé, para as bruxarias, que leva o homem para os vícios, tentando preencher um vazio que existe no seu coração, tentando saciar uma fome que existe dentro de si, um vazio que existe dentro de si. É tudo isso que faz o homem ficar a noite toda ao redor de uma mesa, em um bar, jogando baralho, jogando bilhar e bebendo cachaça. O homem está tentando preencher um vazio que existe no seu coração, tentando saciar uma fome que existe no seu coração, a fome espiritual, buscando a Deus muitas vezes, mas buscando de maneira errada, tentando matar a fome, preencher o vazio que existe no seu coração. Então, nos dias de hoje, também há fome na terra, como nos dias de Eliseu. Existe a fome material, mas também existe a fome espiritual. No versículo diz o seguinte: põe a panela grande ao lume, ao fogo. Essa panela grande é a vida do homem, porque nós temos um Deus grande, Ele quer realizar coisas grandes através da tua vida, através da minha vida. Mas diz a Bíblia que esta panela grande estava vazia. E eu quero te dizer que é um perigo quando o crente, quando o homem não procura preencher a sua vida com as coisas de Deus, quando ele não lê a Bíblia, quando ele não ora, quando ele não busca Deus em oração, quando ele não busca a presença de Deus, a sua vida ela fica igual àquela panela, ela fica vazia, ela fica igual à vida do homem que está lá no mundo, vazia e sem sentido. Então nós que somos servos de Deus, nós que servimos a Deus, nós temos que preencher a nossa vida com as coisas de Deus, porque senão nós vamos começar a sentir fome. É por isso que muitos desviam dos caminhos do Senhor, é por isso que muitos voltam para o mundo. Por quê? Porque não preencheu a sua vida com as coisas de Deus, e começou a sentir fome das coisas do mundo novamente. A Bíblia diz que aquele homem saiu ao campo a apanhar ervas. O homem, por causa da fome espiritual, por causa do vazio da sua vida, ele sai pelo mundo praticando todo tipo de pecado. Às vezes ele nem tem consciência que aquilo é errado, que pode até causar a sua morte. O marido ele trai a esposa ela trai o marido. O homem rouba, o homem mata, ele se entrega aos vícios, ele vai lançando pecado na sua vida, ele vai enchendo a panela, ele vai pecando. A Bíblia nos fala que aquele homem ele saiu ao campo e ali ele encontrou uma parra, ele encontrou uma erva, e aquela erva era brava.
Se nós formos pesquisar a respeito dessa erva, né, Coloctídeas, ela produz uma flor muito bonita. Ela produz uma flor que aos olhos humanos ela chama atenção, e aquilo talvez tenha chamado a atenção daquele jovem, daquele aprendiz de profeta, e ele colheu daquela planta e jogou naquela panela. E quantas vezes nós levados pela aparência, né? O homem, ele pratica o pecado, né? Levado pela aparência, ele toma certas atitudes achando que aquilo vai trazer um benefício para a sua vida, e aquilo traz um malefício muito grande para a sua vida. Nós vemos às vezes o marido, ele está muito bem com a sua esposa, ele está feliz, ele está indo tudo bem no seu trabalho, mas de repente ele vê uma outra mulher lá na rua, e aquela mulher é bonita, e o diabo usa aquela mulher, né, para fazer com que os olhos daquele homem vejam aquela mulher mais bonita ainda, né? E ele acaba, por fim, traindo a sua esposa. E depois a esposa descobre, depois ele abandona ali a sua família, abandona os filhos, e o casamento é destruído. Um lar é destruído, por quê? Por causa das aparências. E a aparência do mundo, ela é enganosa. Às vezes a moça está na igreja louvando ao Senhor, fazendo a obra de Deus. O moço está na igreja tocando ali no coral, fazendo a obra de Deus. E o inimigo prepara um prato bonito, prepara um jovem para levar aquele jovem que está dentro da igreja novamente para o mundo, né? E muitos acham que até de Deus, nossa, Deus me preparou e eu vou ganhar ela para Jesus. E às vezes ele é que se acaba perdendo nos caminhos desse mundo, acaba voltando para o mundo, né? Por quê? Por causa da aparência, porque a aparência engana, a aparência é enganosa. E aquele jovem aprendiz de profeta, ele foi enganado pela aparência daquela flor que aquela planta produzia, e ele colheu daquela flor, daquela planta, e lançou naquela panela, mas aquela planta era venenosa. Então o homem, tentando satisfazer o vazio que existe no seu espírito, no seu coração, um lugar que pertence somente a Deus e que nada pode preencher. Mais uma vez eu quero dizer para você, se você crente, você não preencher a tua vida com as coisas de Deus, o diabo ele vai preencher com a dele. Mas com que ele vai preencher? Ele vai preencher com a preocupação, ele vai preencher com a ansiedade, ele vai preencher com a depressão. Tem muito crente com depressão porque a vida dele está vazia, a vida dele está faltando a buscar mais as coisas de Deus para a sua vida, a orar mais, a ler mais a palavra, a se envolver na obra do Senhor. Diz a Bíblia que alguém clamou a morte na panela. Um dia alguém chegou para mim e disse: a morte na tua vida. O caminho que você está seguindo é um caminho de morte, é um caminho sem volta. O caminho que eu segui era o caminho das drogas, era o caminho da prostituição. E eu paguei um preço alto por isso. Mas Deus usou alguém para dizer: a morte na tua vida, rapaz. A morte na vida de muitas pessoas que estão por aí. A panela da minha vida estava cheia de pecado, mas Deus, com seu infinito amor, enviou alguém para nos pregar a palavra de Deus. João 16:8 diz o seguinte: e quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Diz a Bíblia que não puderam comer daquele caldo. Quando o Espírito Santo ele convence o homem passa a ter nojo do pecado. Ele não aceita a vida de morte. Ele não aceita mais o mal que estava na panela, o mal que estava na sua vida. O mendigo, com fome, ele vai até o saco de lixo, ele procura comida. E quando ele acha, ele come aquela comida estragada, que faz mal, que mata ele aos poucos. Assim é o homem sem Jesus. Ele vai para o lixo do pecado, mas quando ele aceita Jesus, e Jesus sacia a sua fome, porque Jesus é o pão da vida, e o homem ele não precisa mais comer do lixo do mundo. Naquela panela havia morte, o caldo que havia na panela estava envenenado. A última esperança deles era aquela sopa, mas eles não podiam comer dela. Quem sabe nesse dia, nessa noite, nesse momento que você está me ouvindo, a única coisa que te resta é a tua vida.
Você já perdeu tudo, você perdeu família, você perdeu o emprego, você perdeu o teu nome, a tua dignidade. A única coisa que está te restando é a tua vida. E quando você olha para ela, você não vê saída, você não gosta do que você está vendo. Os filhos dos profetas estavam sentados na presença de Eliseu com fome. Hoje você está sentado na presença de Deus, ouvindo essa palavra, e você está com fome, fome espiritual, fome de mudança. Você está vendo esse vídeo nesse momento, porque você deseja receber algo de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem um propósito com a tua vida. Deus, Ele tem negócio com a tua vida. Deus, Ele se faz presente nesse momento, aí onde você está. Deus tem a solução para o teu problema. Eliseu então manda lançar farinha naquela panela. E a morte foi tirada. Veja bem o mistério. O caldo já não estava mais envenenado. A farinha, ela representa a palavra de Deus. E a palavra é Jesus Cristo, o Verbo de Deus. E da mesma maneira que aquela farinha, ao entrar naquela panela, tirou a morte, Jesus Cristo, através da palavra de Deus, está entrando na tua vida, assim como entrou na minha vida e tirou a morte da minha vida, está tirando a morte da tua vida, está tirando a enfermidade da tua vida, está tirando o pecado, está tirando a tristeza, a depressão, o desejo de suicídio, está tirando a miséria, o complexo de inferioridade, está transformando a tua vida. Quando Eliseu lançou a farinha na panela, a morte foi tirada. Quando foi pregada a palavra para mim, e eu dei crédito àquela palavra, Jesus entrou na minha vida através da palavra, e a morte foi tirada. Os meus pecados foram perdoados, a minha vida foi transformada. O inimigo, ele quer colocar a morte, ele quer colocar o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Existe a morte física e a morte espiritual. Tem muita gente que está morto espiritualmente, mas tem outros que por causa do pecado já morreram fisicamente, contraíram aí uma AIDS, né? Contraíram uma doença aí sem cura, sofreram um acidente, se envolveram em crimes, tomou um tiro, se envolveu nas drogas, morreu aí pelo crack. Né? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Aonde o inimigo está tentando colocar a morte na tua vida? É no teu casamento, na tua vida financeira, na tua saúde, na tua vida espiritual. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ele vai ter que sair, porque a farinha está sendo lançada na panela. Jesus está entrando na tua vida através da palavra. Basta apenas você crer para ele mudar a tua situação. Aqueles homens agora puderam comer daquele caldo. O que era impossível para o homem, a farinha deu jeito. O que é impossível para você, Jesus vai fazer neste momento que você está ouvindo. Você diz, se eu pudesse trocar de vida com alguém, mas eu quero dizer para você que Deus vai restaurar a tua vida. Ele quer ver você desfrutando da vida que Ele te deu na presença dEle. Sem pecado, sem morte. Aonde Jesus entra, o pecado ele tem que sair. Não deixa o diabo te acusar mais. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem muita gente que diz assim, era melhor se eu não tivesse nascido. Tem muita gente que pede para si a morte. Se Jesus quisesse que você morresse, se Jesus quisesse que você não tivesse nascido, você não tinha nascido, você nem tinha vindo ao mundo. Mas todas as pessoas que passam pelo mundo têm um propósito. Muitas pessoas fogem desse propósito. É o que aconteceu com o profeta Jonas. Ele quis fugir do propósito de Deus. E ele pagou um preço alto por isso e teve que voltar para os caminhos do Senhor. Né? E Deus tem um propósito na tua vida. E talvez você está fugindo desse propósito. E é por isso que você está pagando um preço, é por isso que você está sofrendo. Então Deus te chama novamente para os caminhos dele, né? Para poder desfrutar das bênçãos que ele tem para a tua vida. Eu quero que você guarde esta palavra no teu coração, porque onde não tem jeito, Jesus dá jeito. Onde a farinha entra, onde a palavra de Deus chega, né? Tudo é mudado. Toda a situação é mudada. Então deixa a palavra entrar no teu coração neste dia, né? Que a tua vida vai mudar. Pastor Binleuder, sempre trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Obrigado.